Os Dois Olhos de Sansão, versão áudio, trecho número 14. O que é dar a outra face? No áudio anterior constam as frases seguintes: sendo afetados e afetando, e usando a referida energia, a energia dos inimigos, para benefício mútuo. Sendo afetados e afetando é uma ação-reação que descreve o tipo de atitude denominada como pagar na mesma moeda ou pagar com a mesma moeda. Usando a referida energia, a energia dos inimigos, para benefício mútuo, é uma reação-ação que ilustra a espécie de atitude que, no domínio bíblico, mais precisamente no que diz respeito ao Sermão da Montanha, em Mateus 5,39, se designa como dar a outra face. O conceito pagar na mesma moeda tem implícita a ideia de vingança, retaliação, fazer justiça por conta própria. Em meu entender, e na sequência do que foi dito anteriormente, pagar na mesma moeda é uma reação natural, uma manifestação instintiva do ego, e dar a outra face é uma ação pensada, uma expressão própria do eu. O que pretendo dizer com esta afirmação? Respondendo e para entendermos, talvez me ajudou, pensar na etimologia da palavra do pronome eu. Na língua portuguesa, o pronome eu é a evolução da palavra latina ego. Raciocinemos. Primeiro, do mesmo modo que houve uma evolução linguística da referida palavra do latim para o português, de ego para eu, assim há uma evolução em nós, durante a aquisição de competências que nos levam ou que podem levar-nos a trocar a disposição, a atitude, a reação de pagarmos na mesma moeda pela decisão, pela ação que consiste em darmos a outra face. O latim é uma língua antiga que, devido a ter caído em desuso, se encontra aparentemente morta. O português é uma língua atual e, portanto, está viva. Segundo, da mesma forma que ego é uma palavra antiga de uma língua que, parecendo estar morta, na realidade não está, assim também as nossas características que foram ficando para trás no processo de aquisição das aptidões em causa parecem estar mortas, mas na verdade não estão. Sejamos nós provocados e elas acordarão e mostrar-se-ão em todo o seu esplendor. Esplendor, entre aspas, obviamente. Desafiem-nos e elas despertarão e revelar-se-ão sem deixarem margem para dúvidas. Nem sempre se exteriorizam, é verdade, mas fazem-se sentir sempre, não fazem? Terceiro, da mesma maneira que a ciência usou e continua a usar a cada novidade de vida que surge designações ao modo antigo, isto é, em latim, para fazer as classificações necessárias, assim também nós, em situações novas e desagradáveis, respondemos ou podemos responder, ainda que ocasionalmente por instinto, à nossa maneira antiga, ou seja,
com manifestações do ego. Quarto, respondermos sempre instintivamente, ou seja, ao nosso modo antigo, pagando na mesma moeda, em meu entender e com base em 1 Coríntios 13:11, também é sinal de imaturidade. Isto é, significa andar ainda nas coisas de menino, como o referido texto considera, em palavras atribuídas ao apóstolo Paulo. Retribuir de modo instintivo, isto é, pagando na mesma moeda, em meu entender, com base na reação estranhíssima do profeta Eliseu, conforme consta em 2 Reis 2, 23 e 24, pode ocasionalmente ser necessário. O que lhe parece? Concorda? Em minha opinião, em certos casos, e uma vez que determinados interlocutores agressores só entendem a linguagem que usam, pode ser preciso reagir pontualmente dessa forma. Não pretendi nem pretendo dizer que o profeta Eliseu reagiu por instinto aos insultos dos garotos, pois, uma vez que nada acontece por acaso, mas tudo tem uma causa, ao amaldiçoá-los, ele estaria, porventura, a cumprir algum propósito. Quinto, deixarmos de retaliar, de responder por instinto à nossa maneira antiga, ou seja, com expressões do ego, e passarmos a replicar com ponderação, com sabedoria, enfim, sensatamente, com manifestações do eu, equivale, por assim dizer, àquilo a que o apóstolo Paulo, segundo o conteúdo referenciado, designou como acabar com as coisas de menino e chegar ao homem. Sexto, passar de pagar na mesma moeda a dar a outra face corresponde a passar da imaturidade para a maturidade. O que lhe parece? Concorda ou nem por isso?